Oi, gente, tem sido necessário que eu tenha postado vários vídeos, agora é com mais constância. Por quê? Porque a história do cangaço, ela tem, é um fato, iniciou-se lá na década de 20, antes do Virgulino já haviam outros cangaceiros, mas o mais que ficou mais conhecido foi o Virgulino Ferreira da Silva, né? Nascido ali em Poço Negro entre Vila Bela, atual Serra Talhada, e Floresta do Navio, bem juntinho, bem próximo à Vila de Nazaré do Pico. Quem quiser conhecer a história do cangaço tem que ir lá primeiro, porque foi lá onde o Virgulino teve sua infância até a juventude e ingressou para o mundo do crime, até que, digamos, praticamente essa história estava encerrada no ano de 1938, com aquela suposta chacina em Angico, no estado de Sergipe, né? Então, depois de um período em decantação, porque ninguém queria falar sobre cangaço, porque primeiro foi uma matéria que pertence à área do crime, a pessoas que eram delinquentes, assaltantes, estupradores, né? E o seu, digamos assim, a pessoa que mais representa o cangaço hoje é o Virgulino, o rei do cangaço, porque ele tinha um problema de comportamento, ele era psicopata, né? Naquela época, gente, era difícil se identificar, você, digamos assim, você dizer, afirmar o que era um psicopata, porque até a psicologia é uma matéria relativamente, é uma ciência, né? Relativamente nova, mas já era reconhecida como ciência, e também depois vem a psicanálise, e assim foram se desenvolvendo essas matérias na área das ciências, e hoje nós podemos dizer que o Virgulino era um psicopata, foi um psicopata do tipo serial killer, né? Essa história havia ficado em decantação, ficou ali até mais ou menos o ano de 1960, 64, né? Aí apareceu um Bill Chandler, que, se não me engano, ele veio para aqui para o Brasil fazer um estudo sobre pessoas que eram bandidos, e ele disse que o Virgulino era bandido social, que foi um erro gravíssimo, mas naquela época tudo bem, não houve contestação, e ele ganhou o seu título de doutor e era professor, se não me engano, no Canadá, né? No Canadá, desculpa. Então, então essa história ficou, como eu falei, decantando, até que surge uma Cristina da Mata e o seu namorado, que chamava-se, eu anotei aqui, era, deixa-me ver, Humberto Mesquita, que era um jornalista. Jornalista sempre quer fazer, vender matéria, né? E ele disse que namorou com ela já é falecida, né? E ela veio, era paulistana, e sai e vem estudar, vem para o sertão, conhecer sertões, e ela queria aprender táticas de guerrilha. Também o Virgulino jamais fez guerrilha. Né? Guerra é uma coisa bem diferente do banditismo, né? Como era o Virgulino, ele era um bandido com problema de comportamento, conforme eu falei. Ele era uma pessoa com um grau elevadíssimo de psicopata, né? Tipo serial killer, que reunia grupos, né? E matadores, pessoas delinquentes, pessoas que ele, digamos, protegia, ensinava também as crianças a atirarem, essa coisa toda. E depois, então, surge a indústria do cangaço, exatamente depois que a Cristina da Mata vai e descobre que, entre aspas, que existia uma filha do Virgulino, e ela faz reuniões, ela vai colocar esses supostos ex-cangaceiros
dentro de seu próprio apartamento, lá na Avenida Paulista, né? E houve até um desentendimento entre ela e os pais, segundo o Mesquita, Humberto Mesquita, e ela até saiu de casa por conta disso, mas ela queria defender, né, aprender táticas de guerra, inclusive por conta de ser aquele período do regime militar, né? Nós não tivemos uma... o pessoal diz, porque fala que o regime militar foi uma ditadura. No meu entendimento, não foi ditadura, é um regime militar, certo? Aqui no Brasil. E ela veio fazer esse trabalho. Mas agora temos uma pessoa muito que está fazendo o estudo e colocando os fatos, né, que nem tudo está sendo provado como há relatos, narrativas de muita gente que vive da indústria do cangaço. Inclusive, a suposta filha e neta vivem hoje de, digamos, de querer ganhar direitos autorais. Quem já viu alguém ganhar direito autoral, desculpa, de uma pessoa que tinha por alcunha lampião? Que é um lampião? Um lampião de gás, né? Então, ela não cita o Virgulino. Ela não cita a Maria Oliveira como suposta mãe dela e a avó, ela cita Maria Bonita, outra coisa que também elas teriam que provar, que Maria Bonita, qualquer Maria pode ser bonita, né, gente? E Maria é um nome muito comum, mas no caso dizem que era a Maria Oliveira, elas nunca comprovaram que são filhas e netas, né? E o Rico Inglês está com o canal Contraditório, que eu acompanho. Vocês também devem inscrever-se no canal dele, no YouTube. Deem o like e assistam, porque ele está fazendo um trabalho realmente acadêmico, um trabalho que ele utiliza um método científico, e ele vai mostrando as incongruências, as mentiras que existem dessa história que foi passada a princípio oralmente. É claro que o fato não se pode negar, ocorreu o fato da existência do Virgulino, mas muita coisa, por exemplo, ele estuda muito aquela questão da área do fato se ocorreu ou não em Angico, que já era contestado por Alcino da Costa, já era contestado por Paulo Gastão e outras pessoas com mais visão e com mais digamos assim, conhecimento, né, que vão testando e vão verificando que aquilo não ocorreu da forma que passaram e que naquele 27 para 28 de julho, onde o João Bezerra, né, fez o cerco. Agora não se sabe exatamente, as pessoas negam o que ele disse, que naquele dia, do dia 27 para o dia 28 de julho de 1938, houve uma grande chuva, uma chuva torrencial, e que, portanto, essa chuva torrencial não permitia com que os soldados chegassem até aquela Grota do Angico, entre aspas, né? E que era ali onde o Virgulino se sentia seguro. Gente, quem já viu uma pessoa viver no meio da Caatinga, dentro de um buraco, aquilo era um buraco, né? Onde devia ter caranguejeira, devia ter aquelas as cobras, né? Devia ter tudo que é aranha, tudo, né? E uma pessoa se enfurnar naquele buraco. Como o Virgulino tinha uma personagem psicopática, ele vivia assassinando as pessoas, estuprando, pegava grupos e levava assim os garotos para o mundo do crime também, e por aí vai. Bom, então o que o Rico Inglês está fazendo é uma, digamos, uma análise mais profunda, mostrando que as pessoas que dizem que, por exemplo, houve um crime na Fazenda Patos, né, e que foi atribuída ao cangaceiro Corisco, que chegou lá e matou aquela família, mas ninguém tem um documento, digamos, não foi feito como as polícias fazem investigação, não tem provas, não teve corpos,
não teve, né? Pelo menos em Angico pegaram uns cadáveres lá, colocaram num local, fotografaram, que quem fotografou foi o Melquíades da Rocha, que era um jornalista do jornal à noite, né, do Rio de Janeiro, saiu do Rio de Janeiro, veio para fazer essa cobertura e fotografar, digamos ali, aqueles corpos que já estavam em estado de putrefação. Não se pode garantir que Virgulino estava no meio. Depois, gente, a coisa mais absurda que a gente pode analisar é que depois surgiram embornais, roupas do Virgulino, anel, aliança, com o nome que o Virgulino usava, com o nome Maria Bonita. Gente, Maria Bonita e o Virgulino sumiram, não existe certidão de óbito, não houve investigação, inclusive Arthur Ramos, que era médico legista, psicólogo também, fiquei sabendo que ele se correspondia, que ele tinha contato com Sigmund Freud, né, o pai da psicanálise, né? E devia ser uma pessoa altamente preparada. Por quê? Porque, no mínimo, ele falava o alemão ou o inglês, né? E coisa que naquela época também não seria tão difícil, não, porque para ser médico naquela época, gente, até aqui no Brasil, nós tínhamos carência de universidades, né? Nessa área da medicina. Ainda hoje temos dificuldade, ainda hoje temos um número de universidades, né? Que ministram os cursos de medicina. Naquela época, em 1938, o doutor Arthur Ramos já questionou por que as cabeças chegaram para ele fazer um laudo, não se pode dar um laudo, não se pode fazer uma perícia de cabeça sem corpo. Qual foi a causa morte? Aí apontaram aquelas cabeças ali, essa daqui é a cabeça do Virgulino, essa é da Maria Bonita, Maria Dé, que nem chamavam de Maria Bonita, nem de Lampião à época, né? Depois foi questão de jornalista também, né? Então, essas questões, e o pessoal aí fica explorando a rota do cangaço. Gente, o cangaço existiu, grupos de matadores, né? E então começou, antes do Virgulino já tinha o seu Pereira, tinha o Antônio Silvino, eram cangaceiros, né? Então essa história do cangaço foi inchando, torna-se um bolo fofo que agora, pelo jeito, está murchando. E muita gente paga e gasta para ir naquelas casebres caindo, né? Para conhecer onde foi que morreu Lídia, quem era Lídia, que não tem documentos, quem era a própria Maria Bonita, que chamavam Maria Oliveira ou Maria de Déia. Cadê os documentos dessa pessoa? Cadê a certidão de nascimento, de óbito dessas pessoas? Cadê a certidão de óbito do Virgulino? Como foi que ele sumiu? Como? Né? Ficam essas perguntas aí para que respondam, porque tem que responder. Depois exumaram 2 crânios que já estavam antes, quando o doutor Arthur Ramos e o doutor Lages Filho fizeram esse estudo, que não assinaram, e se assinaram, não mandaram para a promotoria fazer o inquérito, para se instaurar inquéritos policiais, investigar. Por quê? Porque também foi ordem do presidente da República, acaba com os cangaceiros, com o cangaço, né? Então, tem tudo isso que se tem que analisar, né? Agora, que foi fato, sim. Agora, o final do cangaço, né? É isso que o Rico Inglês está mostrando. Por favor, apresentem os documentos, apresentem, digamos assim, os inquéritos, né?
Não existia, não existia sim, existia sim. Quando eles assassinavam as pessoas, existia. Agora, o que se questiona é que tudo eles atribuem ao Virgulino. O Virgulino foi o maioral, o rei do cangaço, né? Então, existiam, mas só que o Virgulino não respondia a inquérito nenhum, certo? Nunca foi preso, entre aspas, né? Nunca foi. Agora, ele vivia pelo meio dos matos e levava as crianças, levava os jovens, levava pessoas para o cangaço para ensinar como matar, como sangrar, tocar fogo nas pessoas. É uma história muito bárbara para as pessoas ficarem digamos assim, eles ficam vendo um fato desse macabro, né? Principalmente falam das mulheres, era realmente foi um momento de muito feminicídio. Eles levavam as jovens, roubavam as jovens de seus lares, de suas casas, estupravam-nas e depois que elas não queriam, havia fatos, houve mulheres que traíam com os outros cangaceiros, porque não aceitavam, eles eram estupradas. Qual é a mulher que vai se sentir bem estuprada em cima de pedra, em cima, no meio do mato, no meio sem beber água? Gente, eu estava até analisando, assistindo a uma live da doutora Ana Beatriz Barbosa, que eu gosto muito, ela mostrando a necessidade de bebermos água, né? Imagina naquela época, sem água para beber, praticamente, sem fazer higiene corporal, né? E tudo aquelas garotas coitadas dela, na mão daqueles homens. Imagina aqueles homens pegando aquelas mulheres, estuprando. Gente, um estupro é coisa muito séria, né? É coisa séria e marca a mente das pessoas, né? Tanto que a Dadá, né? A Sérgia, ela disse que foi estuprada, depois ela ficou apaixonada pelo Corisco. Gente, isso é uma coisa inacreditável, né? Como é que a pessoa vai se apaixonar? O que ela não podia ela ficou com a neurose, ela era também uma psicopata, porque depois que o Corisco foi morto, né? Ela depois foi descobrir o local, tudo, levou os ossos para casa, ficava dormindo com os ossos embaixo da cama, né? Dando um dedinho, que ela deu um dedinho para o outro amado dela, né? Porque o cara também admirava a Dadá, e ela dormia, ela sonhava, ela via, ela falava com o Corisco. Só pode ser uma coisa, uma paranoia, né? Ela adquiriu, mas também dizem que antes ela já, para ficar com o Corisco, ela já entrou em acordo com o Corisco para matar o noivo, que ela não queria casar com o noivo vaqueiro, né? Que ela era noiva e ela já tinha essa personalidade psicopática também, né? E a gente tem que estudar exatamente o cangaço à luz das ciências para poder entender, né? Qual é o comportamento dessas pessoas e o comportamento de muita gente que vive sonhando e dormindo, pensando em cangaceiro, em fazer filme, em querer reconstruir casa de cangaceira tal, levar para os lugares. Aqui o Virgulino dormiu nessa cama, eu gostaria muito, eu imagino como a Maria não se sentiu feliz dormindo com o Virgulino aqui nesta cama maravilhosa, numa casa lá de uma fazenda lá para o lado de Sergipe, né? Aí, como era bom, devia ser maravilhoso. Gente, isso é uma coisa que você também tem que analisar. Como é que a pessoa quer sentir-se uma Maria bonita, um Virgulino, duas pessoas, dois delinquentes, e acha que isso deve voltar, deve preservar aqueles lugares. Eu espero, né? Sim, outra coisa, esses museus que existem por aí, por exemplo, em Serra Talhada, o Museu do Cangaço, não tem uma peça original.
Essas peças que dizem que foi do Virgulino, a roupa do Virgulino, se alguém não tem nem certeza, o povo não tem certeza que o Virgulino foi morto ali em Angico, como é que apareceu uma roupa e está no museu? Como é que apareceu uma aliança segundo Frederico Pernambucano de Mello, que mostrou no programa do Jô Soares, né? É uma aliança com o nome Maria Bonita, gente. Isso, ai, não dá, né? Como que uma pessoa cai numa... como é que eu vou falar a palavra? Como que a pessoa vai passar isso como história, né? Iludindo as pessoas. Quem já viu o Virgulino usar uma aliança com o nome Maria Bonita, se ele não, ele usava os anéis lá, né? E muita coisa roubada vocês mandavam fazer, tudo bem. Agora, uma aliança com o nome Maria Bonita dentro da aliança, eu queria muito ver essa aliança, viu? Porque isso daí é imaginação mesmo, né? Maria Bonita, quando morreu e o Virgulino não sabia nem que chamavam ela de Maria Bonita. E aí? A pergunta é essa. Responda, por favor.